segunda carta de João, versículos de 1 a 13. Nós vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que assim nos diz: O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém. Vamos ler, meus irmãos, também já para que nós nos preparemos para o encerramento. Eu gostaria que nós lêssemos o versículo 4, todos juntos. E aí você já guarda também esse versículo para nós lermos ao fim, tá bom? Vamos ler o versículo 4? Leamos. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, o que nós temos hoje, de maneira final, nesse primeiro momento, para falar a respeito do ministério do presbítero? A primeira coisa que eu queria destacar com vocês aqui é a maneira que João se apresenta, não é? Nós temos aqui no versículo 1, o apóstolo João fazendo a sua apresentação, porque essa é a estrutura básica de uma carta, né? A gente fala quem está escrevendo, para quem está escrevendo e quais as circunstâncias que levaram a escrever essa carta. E no versículo 1, nós temos uma definição que o apóstolo João faz dele mesmo. Como que ele se chama no versículo 1? Que é a primeira coisinha que você vai ver aí no versículo, né? Ele se chama de o presbítero. E eu acho interessante nós pensarmos nisso, por quê? Porque é claro que é uma mentalidade que eu acredito tola, mas que tem muito, mas muito espaço dentro do nosso contexto, que todas as funções da igreja são como se fossem gradativas, né? Então a pessoa começa diácono, depois é presbítero, depois é pastor, e acima do pastor tem o mestre, o apóstolo e assim por diante. O apóstolo é uma designação temporária porque foram os homens que foram escolhidos por Cristo. Mas os apóstolos foram escolhidos para serem o quê? Os apóstolos foram escolhidos para lidarem com a parte de ensino. E quem é que lida com a parte de ensino da igreja? O presbítero. Então, se você for observar nesse contexto, só existem duas funções dentro da igreja. Dois ofícios ordenados para os quais a gente ordena, reconhece a autoridade de Deus e o chamado de Deus. O presbítero e o diácono. Certo? Só isso. Você pode desempenhar o trabalho do presbítero, você homem que está ali qualificado e chamado por Deus para isso, em níveis diferentes. Você poderia ser algum daqueles que Jesus Cristo chamou para estabelecer a doutrina básica sobre a qual a igreja vai sobreviver por todos os séculos. Inclusive, meus irmãos, é por isso que hoje nós não temos mais apóstolos, tá? Biblicamente falando, reconhecidamente falando. É porque os apóstolos são a base
doutrinária da igreja. Tudo aquilo que Deus queria ensinar à sua igreja, ele ensinou para os apóstolos. E eu vou provar isso aqui para os irmãos com alguns textos. Eu vou ler somente 2, tá bom? Vamos lá para Mateus capítulo 16, por favor. Mateus capítulo 16, nesse primeiro momento, nós vamos ler o versículo de número 18. Só para que eu possa me poupar aqui, irmãos, em relação à minha voz, esses textos eu vou pedir para que alguém leia para nós, por gentileza, tá? Então, alguém que se voluntaria aí, faça a leitura, por favor, de Mateus 16, 18. Dentro do Novo Testamento mesmo, que é isso aí. Alguém poderia ler para nós? Bom, esse é um versículo que eu acredito é bem claro. E por muito tempo, meus irmãos, eu confesso que eu lutei muito contra aquilo que o texto diz, justamente porque quando o texto está falando da pedra sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja, porque algumas coisas são incontestáveis aqui. Quem edifica a igreja é Cristo. Mas qual é a base sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja? No versículo 18, qual é essa pedra? Eu vou dizer para você por que eu luto com a interpretação desse texto. Porque é exatamente isso que os católicos argumentam para sustentar a existência do papado. Eles dizem, por exemplo, que Pedro foi o primeiro papa da igreja porque Cristo diz para ele assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E observem o que Jesus faz, meus irmãos. O nome de Pedro era Pedro? Pastor, que pergunta esquisita é essa? Simples, o nome de Pedro era Pedro? É só você ler o que está escrito no versículo 17, não é? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és... O que está escrito aí? Simão Barjonas. Olha que beleza. Então Pedro, meus irmãos, foi o nome que Jesus deu a ele. E adivinhe por quê que Jesus deu esse nome para Pedro? Porque ele seria a pedra. Tanto na língua grega quanto na língua portuguesa, Pedro e pedra são duas palavras quase que equivalentes, não é? Na língua grega seria Petros e Petras, se você pegar ali a forma básica do substantivo. Mas, algumas vezes a gente pensa assim, mas espera aí, então os católicos têm razão? Obviamente que não tem razão. Mas o que a gente pode concluir com esse texto, meus irmãos? Jesus está falando que Pedro seria o fundamento sobre o qual a igreja seria edificada. Por que Pedro e não outro apóstolo, e não outros apóstolos? É porque Pedro seria aquele que seria desafiado por Jesus por 3 vezes com uma ordem muito simples: apacenta os meus cordeiros. É aquele momento em que Jesus está ali conversando pós-ressurreição com Pedro, e ele pergunta assim para Pedro: tu me amas? E o que é interessante, irmãos, é que quando Pedro é perguntado por Jesus a respeito disso, se você ler lá o capítulo 20 de João, você vai perceber que Jesus não chama Pedro de Pedro. Ele chama assim: Simão, filho de João, tu me amas? Então Pedro, obviamente, foi um apelido ali, um segundo nome dado por Cristo por causa desse aspecto da vida de Pedro. Agora, irmãos, com isso eu não estou querendo sustentar uma coisa herética, até porque a nossa confissão de fé, que é um dos documentos sobre os quais nós apoiamos a sistematização das doutrinas que nós cremos, rejeita o papado de uma forma tão intensa a ponto de dizer que o Papa é um anticristo, é alguém que se coloca no lugar de Cristo, e nós concordamos com isso. E é por isso que você não precisa ter medo quando perguntarem para você assim: qual é a pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja? Antes a gente olhava para esse texto e falava assim: não foi exatamente Pedro, é porque Pedro, no versículo 16, deu uma resposta a Jesus, e é essa resposta que nós entendemos que foi a base de sustentação da igreja. No versículo 15, Jesus pergunta assim: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, alguns querem talvez fugir um pouquinho do debate, da polêmica, dizendo: não é
Pedro exatamente, mas é a confissão de Pedro que é a base da igreja. Irmãos, não dá textualmente para nós concordarmos com isso. Porque o texto diz bem claramente no versículo 18: eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus está sendo claro aqui. Agora, como a gente defende a inspiração da Escritura e que textos mais, vamos dizer assim, obscuros podem ser explicados por outros, veja como o Novo Testamento lida com essa questão em Efésios, por exemplo. Vá lá para Efésios capítulo 2 agora, e nós vamos ver um outro versículo que vai nos ajudar a entender qual é a razão pela qual Jesus disse as coisas que disse para Pedro. Efésios capítulo 2... versículo 20. Aqui eu vou evocar a experiência dos irmãos aí que lidam com construção, só para vocês entenderem o que Jesus disse, tá? Efésios 2:20. O que diz ali? Vamos ler o 19 também, eu acho que isso nos ajudará. 19 e 20. Se alguém puder fazer a leitura para nós, fique à vontade. Efésios 2, 19 e 20. Ótimo. Então o que nós aprendemos em Efésios 2, 19 e 20? Que a igreja congrega pessoas que antes poderiam ser consideradas estrangeiras, haja vista que até o Antigo Testamento o povo de Deus era os israelitas. Aí os gentios foram incluídos nisso por meio da pregação da palavra, e o texto diz que nós fomos reunidos todos sobre um fundamento. Qual é o fundamento? O versículo 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, o quê? A pedra angular. O que significa isso? É por isso que eu ia falar de construção. Quando Jesus disse que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava pensando no quê? Nós podemos pensar assim, meus irmãos. O próprio Jesus respondeu no Sermão do Monte, que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam podem ser comparados a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, a rocha, meus irmãos, é aquele terreno plano próprio para a construção. Esse é Cristo, pedra angular. Agora, o alicerce da igreja, os apóstolos e profetas, que são a base doutrinária. Então, é claro que tudo que nós fazemos aqui não é centrado nos homens, é centrado em Cristo. É por isso que Ele é a pedra angular. Ter um alicerce sobre um terreno que não é capaz de suportar uma construção, como a areia, por exemplo, pode fazer o que com a sua casa? Sua casa vai cair. Então, é exatamente isso que nós estamos querendo dizer. Para que você tenha a igreja firmada, sólida, você precisa de Cristo e você precisa da doutrina a respeito de Cristo que os apóstolos ensinaram. Deu para entender isso, meus irmãos? Então nós não estamos querendo dizer que os apóstolos são mais importantes que Cristo, mas o que nós estamos dizendo, até porque foi isso que Cristo falou, que toda a mensagem da igreja é a mensagem que Ele passou para os seus apóstolos. Eles estabeleceram a base doutrinária que nós adotamos hoje. É por isso que não existem mais apóstolos. Para que apóstolo serve? Base doutrinária. Agora, você pode pensar assim, tá, não existem mais apóstolos, mas por que a gente ouve falar por aí de igrejas cujos líderes são chamados de apóstolos e de outros nomes aí, até patriarcas em alguns momentos? Qual que é a pretensão desses homens? Eu acho uma coisa muito simples isso, meus irmãos. Talvez a pretensão deles tenha a ver com esse aviso que nós estamos ouvindo agora. É palhaçada mesmo, né? É circo. O que esses homens estão querendo fazer? Estão querendo criar outra base doutrinária. E é exatamente esse o contexto que João está lidando na sua segunda carta.
O presbítero é aquele que irá se comprometer com aquilo que já foi estabelecido por meio dos apóstolos e profetas. Portanto, irmãos, o que nós concluímos? Que o presbítero, aqui na segunda carta de João, por que João está se denominando presbítero e não propriamente apóstolo? Porque João está afirmando o seu compromisso com a verdade de Deus, que é exatamente o que nós temos hoje, tá? Hoje nós não temos apóstolos, nós não criamos coisa nova para nós ensinarmos na igreja. Nós estamos reproduzindo os ensinos que os apóstolos difundiram quando a igreja começou a nascer e a se espalhar. Isso ficou claro na mente dos irmãos? Ou alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, se alguém um dia falar assim, viu, mas qual que é a pedra sobre a qual Cristo edificou a sua igreja? Pode falar sem dúvida nenhuma, Pedro e os apóstolos. Eles são a base sobre a qual, o fundamento, né, na linguagem de Efésios 2, que nós construímos a igreja. O fundamento, mas a pedra angular, o terreno, é Cristo, tá? Então, o que isso significa? Isso significa, irmãos, que verdade tem que, aquilo que define o que é verdade e o que é mentira, tem que passar por uma peneirinha. Não é tudo aquilo que se fala sobre Cristo que é verdadeiro. Você precisa comparar aquilo que é ensinado a respeito de Cristo com aquilo que você encontra nas páginas da Escritura ensinado pelos apóstolos. Não é qualquer coisa que se diz com a Bíblia aberta que pode ser considerada verdade de Deus, tá? Até porque existe um preconceito, por assim dizer, no nosso tempo, com tudo aquilo que você pode ficar ofendido. Então, se você não concorda com alguma coisa, talvez você vai se esforçar para procurar uma outra doutrina, um outro ensinamento que combine com aquilo que você concorda. Isso não é a postura que a palavra de Deus espera da gente. Tá bom? Por essa razão, meus irmãos, agora voltando lá para a segunda carta de João, João se denomina como o presbítero. Tá? Ele não é apóstolo aqui, porque, primeiro, ele sabe que no momento em que ele está vivendo, provavelmente o fim do primeiro século, ele está já lidando com um contexto de doutrina consolidada. Mas, como o próprio João vai reconhecer, o versículo 7 dessa carta diz que muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. E o versículo 8 também diz, ou melhor, o versículo 9 também diz que esses homens são enganadores porque eles ultrapassam a doutrina de Cristo. Qual que é a base que ele tem para afirmar tal coisa? A doutrina dos apóstolos. Ele usou aquilo que Jesus ensinou para eles como base para definir o que é verdadeiro e o que é falso. E é exatamente isso que ele nos ensina a fazer aqui, tá? Outra coisa que eu acho interessante nessa carta é que João diz que ele está escrevendo para quem? O versículo 1 fala assim, o presbítero a quem? A senhora eleita e aos seus filhos. Isso, às vezes, também pode confundir um pouquinho a nossa cabeça, porque nós temos duas possibilidades. Ou João está escrevendo para uma família, ou João está escrevendo para um grupo mais amplo, que é uma igreja, por assim dizer, mas ele codificou a mensagem, por assim dizer, para que talvez a carta não fosse interceptada pelas autoridades romanas, tá? Então, o que nós podemos entender? O que é mais provável? Que João está escrevendo para um grupo grande como uma igreja, ou ele está escrevendo para uma família, para uma mãe e para os seus filhos? Bom, existem alguns elementos textuais aqui, meus irmãos, que eu acho que a gente pode considerar. Veja, por exemplo, no versículo 1, que João se refere assim, olha, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, aí ele fala, a quem eu amo na verdade, aí você pode pensar, pode ser uma pessoa que João conhece, que João gosta e tal. Mas veja o que ele diz na sequência. A quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, pensa só, João está dizendo que não somente ele ama essa senhora e os seus filhos, mas todo mundo que ama a verdade os ama também. Esse é um elemento textual. O segundo elemento textual que nós temos aqui veja, por exemplo, o que diz o versículo 13, que é o último. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Aí você podia pensar assim, bom, então, a mãe de João, não é?
Era irmã dessa senhora eleita e dos seus filhos aí a quem ele está escrevendo. Eu acredito que não é provável que isso tenha acontecido. Então, o que João está tentando dizer? Claro que essa não é uma questão fechada, tá bom? Você pode ter outra opinião se você quiser, mas eu acredito que faz mais sentido nós pensarmos, meus irmãos, que essa senhora eleita e os seus filhos aí, assim como no versículo 13 fala da tua irmã eleita e os filhos dessa irmã eleita, são igrejas, tá? Eu acho que faz mais sentido pensar assim, justamente porque senão a gente ia ter que pensar, cara, mas será que a mãe de João estava viva naquele momento? E os filhos e os sobrinhos, é uma questão familiar que está acontecendo aqui. Eu acho que o que é dito nessa carta é muito geral para ser uma coisa, nesse caso, específica para um grupo. Então, eu não acredito, e isso é lógico, não afeta o nosso entendimento da carta, mas é uma questão que pode surgir. Eu não acredito que João está pensando numa família de mãe e filhos, mas ele está pensando, quando ele diz a senhora eleita e aos seus filhos, nesse grupo maior que é a igreja, tá bom? São duas questões periféricas aqui sobre o texto. E o que João está tratando nessa carta? A gente tem uma técnica para definir essas coisas, que é mais ou menos assim. Na leitura de 13 versículos, irmãos, sempre vai ter algumas palavras, tá? Que vão se destacar porque elas aparecem muito. Quais são as palavras que mais aparecem na segunda carta de João, se você for fazer uma contagem simples? Você vai chegar em duas. Por 5 vezes, tanto a palavra verdade como a palavra amor, tanto na forma de substantivo como na forma de verbos, aparece 5 vezes. Então, qual é o tema da carta de João? Verdade e amor. A terceira, no caso aí, que mais aparece, é mandamento, 4 vezes. Então, essa carta, meus irmãos, está falando sobre verdade, sobre amor e sobre mandamento. E olha, esses 3 temas, na verdade, são temas que nos ajudam a ter certeza que foi João que escreveu essa carta. Aí você fala, mas pastor, qual que é a dúvida se o título da carta é Segunda Epístola de João? João fala o seu nome na apresentação? João diz que é ele que está escrevendo essa carta? No texto? Você vê como ler a Bíblia é um processo interessante, né? Porque você tem que ligar o seu sentido. Não é o seu sexto sentido para você achar coisa que não está aqui. Mas de você começar simplesmente a pensar. João diz o seu nome nessa carta? Ele está falando assim, eu, presbítero João, apóstolo João, escrevo essa carta à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Ele diz isso? Então como é que a gente sabe que foi João que escreveu? Você vê quanta coisa, lendo a Bíblia, a gente vai percebendo? E como a gente sabe, meus irmãos, que foi João que escreveu essa carta? Por causa da ocorrência dessas 3 palavras. Verdade, amor, mandamento. Ninguém mais no Novo Testamento fala tanto sobre isso do que João. É por isso que João é chamado aí, informalmente, como o apóstolo do amor. Porque para ele, esse é o tema que mais aparece nas suas cartas. Se você ler a primeira carta, se você ler o Evangelho, se você ler o livro de Apocalipse, que foram os outros livros que ele escreveu, assim como a sua terceira carta, que da mesma forma ele não se apresenta, a gente não sabe pela carta que foi ele, mas pelo tema que foi ele, que ele fala a respeito disso de maneiras repetidas. Inclusive, meus irmãos, o Evangelho de João tem um capítulo que fala sobre verdade, amor e mandamento. As 3 coisas numa patada só. Os irmãos se lembram que capítulo é esse? O Evangelho de João tem 21 capítulos. Qual dos capítulos é que fala sobre verdade, amor e mandamento? No mesmo. Vocês se lembram qual que é? Se vocês não se lembram qual que é, aí vocês vão ter certeza comigo que é João que escreveu isso aqui. Vamos lá para o Evangelho de João, por favor? Evangelho de João, nós vamos para o capítulo... Qual? 3? Quase. Não é 3, não. Qual é o capítulo, irmãos? Verdade, amor e mandamento. Na mesma coisa, no mesmo capítulo. Isso aí, eu acho que alguém deve ter dito aí, eu escutei. É capítulo 15, tá? No capítulo 15, João está narrando uma conversa de Jesus com os seus discípulos e olha só o que ele fala. Nós não precisamos ler o capítulo inteiro, mas, irmãos, olha só o que João fala sobre essas 3 coisas, tá?
aqui neste capítulo. Primeiro, o versículo 1 diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Bom, se João está dizendo que Jesus disse que ele é a videira verdadeira, qual que é a implicação que a gente pode tirar desse versículo? Ora, se Jesus é a videira verdadeira, então existem videiras que não são verdadeiras. E se não é verdadeira, o que é? Olha como eu gosto quando a igreja fala convicto dessas coisas, porque essa é uma diferenciação muito importante na nossa vida, meus irmãos. Aquilo que não é verdadeiro é falso. Aquilo que não é verdade é mentira. Aquilo que está certo não está errado e assim por diante. A gente não pode se esquecer disso, e João também não se esquece, tá? Aí, nesse afã de dizer que Jesus é a videira verdadeira, olha o que diz o versículo 9. Como o Pai me amou, amor, tá vendo? Também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Aí você podia perguntar, como é que a gente permanece no amor de Deus? Olha o 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis, no caso, no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Bom, no capítulo 15 de João, meus irmãos, a palavra que mais vai aparecer é permanecer. Tá? Agora, o que João está dizendo nesses versículos que nós lemos aqui? Que nós permanecemos no amor de Deus quando nós fazemos o quê? Quando nós guardamos os seus mandamentos. E se eu estou guardando os mandamentos de Deus, então eu estou na videira verdadeira. E por causa disso, eu estou permanecendo no amor de Deus. Perceberam, irmãos, a linha? João fala isso no capítulo 15 do Evangelho, mas se você perceber, João fala isso na segunda carta também. Na segunda carta, versículo 6, o que o texto diz? Você vê que aqui tem que ser rápido, né? Você vai para um texto, vai para outro texto, vai e volta, é assim mesmo. A segunda carta de João, versículo 6. O que diz o versículo 6? Os irmãos perceberam, então? É por isso que a gente sabe que quem escreveu essa carta foi João. Porque ele é que fala nesses termos no Novo Testamento. Só ele. Ninguém mais fala assim. É claro que essa doutrina dos apóstolos, tá? Você vai, Paulo não ensinou isso? Ensinou, é claro. Mas é que o foco do ensino de Paulo é outro. Assim como nós temos João enfatizando que verdade, amor e obediência são a mesma coisa. Tá bom? João é que nos ensina a amar. Inclusive, lembra daquele versículo que fala assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro? Quem escreveu esse versículo? João. Primeira carta, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, é isso que João faz. O serviço de João no Novo Testamento é esse. Ele nos ensina que verdade, amor e obediência são a mesma coisa. Você não está na verdade se você não ama. Você não ama se você não obedece. Você não obedece se você não está na verdade. É a mesma coisa, tá? Então é por isso, meus irmãos, que nós nos convencemos que, muito embora João não tenha se apresentado, é ele que está escrevendo, porque essa é a linguagem dele, tá bom? Dito isso, qual é o objetivo da segunda carta de João? Primeira coisa, irmãos, os presbíteros precisam ser apegados à verdade, precisam amar a verdade. É isso que João está querendo dizer aqui nessa carta, tá bom? E é exatamente isso que nós vamos notar na própria estrutura do texto, porque eu disse para vocês que verdade, amor e mandamento acontecem respectivamente 5, 5 e 4 vezes só nesse livro. E uma coisa que nós notamos, meus irmãos, é que todas as ocorrências dessas verdades estão nos versículos de 1 a 6. Do 7 em diante, não há nenhum caso de verdade, nem amor e nem mandamentos a partir desses versículos. Essas palavras não aparecem. Por que não aparecem? Porque João, no versículo 7 em diante, está falando de que classe de pessoas? Versículo 7 diz: porque muitos
muitos enganadores. Então, por que João está falando de enganadores? Porque primeiro, nos versículos de 1 a 6, ele está dizendo da doutrina verdadeira. Do 7 em diante, ele está mostrando que os enganadores são enganadores porque neles não existe verdade, nem amor e nem obediência. Existe outra coisa. Existe outra doutrina. É por isso que o versículo 9 fala: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece. Percebeu permanecer a palavra que João usa lá no Evangelho e tal? É isso que está acontecendo aqui. Então é por essa razão, meus irmãos, que nós vamos dividir a carta exatamente desse jeito. O presbítero precisa ser apegado, precisa amar a verdade. Como que isso vai acontecer? Primeiro, ele precisa da conduta certa para com a doutrina certa, e ele precisa também agir adequadamente com quem ensina e vive do jeito errado. E como bem disse aqui o nosso presbítero Jatir, que também falou sobre um texto de João, existem muitas coisas sobre o arrependimento que são importantes, e não por acaso ele usou João. Não tem ninguém que fala melhor sobre esse tema no Novo Testamento do que ele. João é o cara, é como eu costumo dizer. Eu gosto muito dos escritos dele. Então, o que nós podemos aprender? Primeira coisa, meus irmãos, a relação entre verdade, amor e mandamento está clara na mente de vocês, conforme a gente explicou aqui? O que eu quis dizer com isso? Verdade, amor e mandamento são a mesma coisa. Então, se tem verdade, tem amor e tem mandamento, tem obediência. Se tem amor, tem verdade, tem mandamento. Se tem mandamento, tem verdade, tem amor. E eu gosto de pensar nisso, irmãos, porque em alguns momentos a gente concebe amor como falta de verdade. Não é? Em alguns momentos a gente, para amar nossa cabeça, a gente acha que a gente não pode falar a verdade. Vou dar um exemplo de como isso funciona. Digamos que lá na sua casa, ou seu marido, ou a sua esposa, ou seus filhos tenham vacilado feio com você. Feio. Feio. Quais são as opções que a gente tem? Hein? Falar a verdade. Mas é a única opção que a gente tem? O que a gente costuma fazer? Não, olha, isso aí é o seguinte, vamos relevar. Quem não erra? Olha, irmãos, ultimamente eu tenho assistido no YouTube alguns programas que mostram a ação da polícia militar em alguns crimes muito interessantes. Então, digamos que tem um foragido da justiça lá, aí a polícia militar vai atrás do cara, na casa do cara, pega o cara, e aí eu vi uma vez a mãe do cara falando para os policiais: vocês nunca erraram? Vocês nunca erraram? Por que vocês estão vindo aqui pegar o meu filho? Tem tanta gente errada aí, vocês não vão pegar eles, vai pegar ele? Por que vai pegar justo ele? Vocês nunca erraram na vida? É o argumento. Então, observe como que na cabeça do ser humano as coisas funcionam. Eu errei já, talvez não com você, mas com outras pessoas, com outros contextos, em outras épocas, você também. Então, já que todo mundo erra, vamos fazer o seguinte: ninguém fala nada. Vamos cada um viver, vamos cada um seguir a vida, porque se todo mundo erra, então todo mundo ao mesmo tempo está na mesma condição. Quero perguntar para vocês, principalmente para vocês que são mães, que são pais: dá certo isso? Dá certo isso ou não? Queria ouvir. Hein? Se na sua casa não dá certo, você acha que na igreja de Deus vai dar também? Por acaso você pensa assim? É exatamente isso que João está querendo dizer para nós. E olha só, meus irmãos, como que ele trata essas coisas aqui. Nos versículos de 1 a 3, João está falando, se apresentando, falando do contexto que ele está escrevendo, mas ele também diz o seguinte: essa senhora eleita e os seus filhos, que são o grupo para o qual ele está escrevendo, João diz que ama, mas ele ama de que jeito? Versículo 1: a quem eu amo? Na verdade. Você viu? Para João, se ele está dizendo que ama, obviamente ele está pressupondo a verdade. Mas por que você acha que ele diz, eu amo na verdade? É porque ele quer deixar uma ideia clara. E que ideia é essa? Que não dá para amar verdadeiramente sem que você também considere o quê? A verdade. Então ele diz, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Então, irmãos, se nós não estamos falando de uma família,
mas nós estamos falando de um grupo, de uma igreja, automaticamente qual é a conclusão que a gente chega? Se você anda na verdade e ama e obedece, então necessariamente quem está na verdade, quem ama e quem guarda os mandamentos de Deus vai amar a quem? Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Deixa eu repetir o que eu disse. João está escrevendo para uma senhora eleita e aos seus filhos. E ele, obviamente, não está falando de uma família, no meu ponto de vista, mas ele está falando de um grupo maior, de uma igreja. Ok? E ele diz sobre essa igreja que ele ama na verdade, mas não somente ele, mas todos os que conhecem a verdade. Então, o que João está querendo dizer? Qual é o lugar que todos aqueles que estão na verdade amam e obedecem a Deus também amam? Oi? A igreja de Jesus. Essa é a primeira conclusão. Para que você seja, obviamente, um defensor da verdade, você tem que amá-la. Aonde a verdade está, meus irmãos? Quem guarda a verdade? Quem protege a verdade da mentira? Quem é? É essa senhora eleita e os seus filhos. Então, se você ama a verdade, você automaticamente ama quem também? Deu para entender? É isso que João está dizendo. Primeira coisa, olha, se você ama a verdade, você tem que amar, você tem que obedecer, você tem que andar na verdade. Isso é a mesma coisa na visão de João, mas ao mesmo tempo isso quer dizer o seguinte: se você é uma pessoa que anda nesse contexto, você também amará a igreja. Amará a igreja. E se você quiser definir amor na sua cabeça, é só você pensar assim: é esse sentimento que você nutre na sua cabeça, que você define da sua forma aí, que você sente pela igreja? Você ama a igreja? É a pergunta. Primeira pergunta. Você ama a igreja? João está tratando como uma coisa automática. Você ama a verdade? Você ama a igreja. Você ama? Você ama a igreja. Você obedece? Você ama a igreja. É automático. Não tem nem que pensar. E olha, irmãos, isso não é uma coisa que ele diz só aqui. Isso é uma coisa que ele diz também na primeira carta. Quer ver só? Eu falei do capítulo 4, né? Vá lá para o capítulo 4 da primeira carta, que é o livro anterior a este aqui que nós estamos. Capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Para você ter certeza que é João mesmo que escreveu isso aqui. Capítulo 4 da primeira carta, versículo 15 e versículo 16. Alguém pode ler para nós? Viu? É a mesma coisa de novo. João está dizendo: se você ama, então você permanece em Deus. Se você permanece em Deus, você confessa que Jesus é o Filho de Deus. Você faz parte da igreja. Então, irmãos, se você fosse definir a igreja assim, se você fosse procurar João e perguntasse para ele: o que é a igreja? João responderia para você assim: é a reunião das pessoas que amam a verdade. Essa é a igreja. Então você não pode fazer parte da igreja de Cristo se você não ama a verdade. E essa é a pergunta: você ama a igreja? Se você ama a igreja, você ama a verdade. Não é a sua verdade, você ama a verdade. E obviamente, irmãos, quem que disse que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. E quem foi que escreveu essas palavras de Jesus? João. João 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebeu? É tudo a mesma linguagem. E é exatamente isso. E aí, irmãos, no versículo 3, João diz assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Então, para João, antes de graça, antes de misericórdia e antes de paz, existe verdade e amor.
Não tem essas coisas sem essas outras. E é interessante a gente pensar nisso, irmãos, porque se você pegar graça, misericórdia e paz, são 3 temas muito, muito comuns no Novo Testamento. Paulo fala muito sobre graça, sobre misericórdia e sobre paz. Se a gente pensar na paz no ponto de vista de Paulo, você vai lembrar de Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, quando a sua situação diante de Deus é resolvida, quando você é justificado pela fé, você agora está em paz com Deus. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em graça, não é? A gente pensa em graça como uma coisa dada por Deus a nós que a gente não merece. E essa é a parte boa do Evangelho, né, gente? Como é bom a gente falar de um Deus que nos abençoa e nos dá até o que a gente não merece, ou seja, tudo. E isso é bom, porque é muito legal falar de graça. Mas, irmãos, para que você efetivamente compreenda a graça, você pode ter a graça como um salvo-conduto, como uma autorização da parte de Deus, de você fazer o que você quiser, e mesmo assim Deus vai te abençoar, e vai cuidar de você, e vai amar você. É isso que é graça? É ou não? Graça é Deus dizendo assim, olha, pode fazer o que você quiser, pode ser o que você quiser, pode ir onde você quiser, pode pensar o que você quiser, eu te amo mesmo assim. É isso que é graça? É por isso que para João, verdade e amor vem primeiro. Porque quando você compreende quem você é, você passa a pensar na graça de Deus de uma maneira diferente. É Deus dando uma chance para que você mude o seu pensamento quando você reconhece a verdadeira natureza dos seus pensamentos. Como é que a Bíblia chama essa atitude? Por Deus, antes de falar sobre isso, a devocional foi sobre esse tema, não é? Como que a gente chama esse momento onde a sua mente vira e se altera e agora entende o que foi feito na esperança de querer mudar? O nome disso para a Bíblia e para João é arrependimento. Isso, meus irmãos, é verdade e amor. Sem isso não tem graça, não tem misericórdia e não tem paz. E é bom a gente pensar nisso, porque na nossa cabeça, graça, misericórdia e paz é Deus tapando os seus olhos e falando assim, olha, não importa quem você seja, você é meu filho, e eu amo você, e eu quero você aqui. Olha, eu não estou nem vendo o que você está fazendo, mas eu quero que você esteja aqui. É isso que é graça? Segundo a Bíblia, João está provando que não. João está provando que não. E é exatamente isso, meus irmãos, o que ele vai falar nos versículos em sequência. Então, se você ama a verdade, é isso que você compreendeu. Primeiro, você ama a igreja. Segundo, você desfruta de graça, misericórdia e paz depois da verdade e depois do amor. A verdade vem primeiro, na ordem aí das coisas. E aí João vai falar sobre aquele grupo específico dos versículos seguintes, o seguinte: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. E sabe o que é uma coisa interessante aqui? Se você e eu interpretarmos direitinho o que esse versículo diz, eu considero que João não está dizendo que todos os filhos andam na verdade. Veja o que João diz aqui: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então, o que João está dizendo? Porque às vezes você pensa na igreja assim, porque se eu faço parte da igreja, então se eu entendi bem o que o pastor falou, se eu entendi bem o que a Bíblia falou, então se eu estou na igreja, eu estou no caminho certo. Irmãos, eu acho que não é bem isso que João diz. O que João está querendo dizer é que dentre esses que estão aí, nós temos os que andam na verdade. Todos os que estão aí andam na verdade? Eu acredito que não é isso que o texto está dizendo. O versículo 4 está mostrando João afirmando o seguinte: eu fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Ou seja, no meio de vocês tem gente que anda na verdade, mas também tem gente que anda na mentira. Mas João está dizendo, entre vocês tem gente que anda na verdade. Isso é bom. E apenas para que você fique assim, mas então quer dizer que nem todos os que estão na igreja andam na verdade?
eu diria para você, Você não percebeu isso ainda? Mas vamos pensar nos termos de João. Volte lá para a primeira carta, capítulo 2, versículos 18 e 19. Estou tentando provar para você, por A mais B, que foi João que escreveu a segunda carta. 1 de João 2, 18 e 19. O que diz aí? Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Versículo 19 diz, eles saíram da onde? Da onde? Do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto o quê? O quê? Que nenhum deles é dos nossos. Percebeu que João não tem uma visão romantizada, mas uma visão verdadeira? E aí eu pergunto para você, hoje você está aqui, não é? Estou te vendo, você está me vendo. Mas se não é a verdade, o amor e o mandamento que mantém você aqui dentro, sabe o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você? O que você vai fazer? Gente, é tão difícil assim de dizer? Então eu vou perguntar de novo. Se não é a verdade, se não é o amor, se não é a obediência que mantém você dentro de uma igreja, o que vai acontecer com você? Você vai sair. E eu não estou falando, irmãos, de deixar a igreja no sentido assim de ir para outra, tá? O que eu estou falando é o seguinte, abandonar a fé, abandonar a verdade. Você não aguentará isso. E eu acredito que todos nós temos que passar por esse tipo de experiência para que ficasse provado qual é a condição do seu coração no atual momento. Eu não estou dizendo que quem sai não volta. O que eu estou querendo dizer é, até que o seu coração seja transformado pela verdade de Deus, você não vai suportar a verdade, o amor e a obediência como as coisas que mantêm você aqui dentro. Porque é simples de pensar. Eu quero ver se os irmãos acompanham a minha cabeça. Eu tive a oportunidade, por exemplo, né, falando de mim, de crescer num lar cristão. Então, desde criança, eu estou na igreja. Eu, a minha família, minha mãe, meu pai e meus irmãos. Só que tem um momento, dentro dessa trajetória, que pode ser que você abandone e volta. Quando você volta, você entendeu o que a palavra de Deus disse por todo esse tempo. Mas é um erro você pensar que o fato de estar num lugar por questões familiares e circunstanciais é a mesma coisa de estar porque você crê que você achou a verdade, que você achou o amor e que você obedece a Deus. Pode ser que você esteja aqui por outra razão. Mas o que eu estou querendo dizer é que você não vai conseguir assimilar essas verdades de maneira clara se você não tiver o seu coração moldado e transformado pela verdade de Deus. Você pode alegar várias coisas para estar numa igreja. Você pode pensar assim, não, eu gosto de vir na igreja porque eu gosto das pessoas da igreja. Aí uma das pessoas da igreja vai te decepcionar. O que você vai fazer? Eu nunca esperava que isso fosse acontecer comigo dentro da igreja. Se aconteceu dentro da igreja, imagina fora como é que é. Coisas que as pessoas dizem, não é? Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, é tanta coisa, né? Mas é exatamente isso que João está dizendo. Gente, é bom, e a gente tem que ficar alegre, porque entre os filhos da Senhora, entre as pessoas que estão ali, existem pessoas que andam na verdade. O que você vai concluir com isso é, nem todas as pessoas que amam, que estão na igreja amam a verdade, mas todos os que amam a verdade estão aonde? Na igreja. Todos, sem exceção. Ok?
Na segunda carta, você vai ver lá que João está falando que eles andam, na verdade, de acordo com o mandamento que eles receberam da parte do Pai. E que mandamento é esse? Versículo 5 vai dizer: E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Veja como João constrói o raciocínio. Olha, gente, eu estou feliz porque aqui tem gente que anda na verdade. O que é andar a verdade? É andar de acordo com o mandamento que nós recebemos desde o princípio, que é amar uns aos outros. E como é que se ama? Olha o que diz, e o versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, irmãos, o que João está dizendo é: nós temos que amar uns aos outros? Temos, mas o que é esse amor? Esse amor é explicado de forma bem simples no versículo 6. E o amor é este. Qual é? Que andemos segundo os seus mandamentos. Então, não existe amor verdadeiro no seu coração sem zelo pela obediência. Não existe. Se você ama verdadeiramente, se você está preocupado com a obediência que as pessoas estão demonstrando e com a obediência que você mesmo está demonstrando. Essa é a questão. E é esse o papel do presbítero, meus irmãos. É esse constante cuidado. Você está andando nos mandamentos do Senhor? Você está amando a Deus? Você está cumprindo os mandamentos? É esse o ponto. Esse é o cuidado que nós temos que ter uns pelos outros. Tá? Agora, já que nós já estamos nos aproximando do fim, o que eu queria dizer é: se essa é a conduta verdadeira para com os que amam a igreja e a verdade, tá? Nós temos que zelar pela obediência. Agora eu pergunto para vocês uma coisa: como é que a gente lida com quem não anda na verdade? Esse é o próximo tema de João. Como é que a gente lida agora com as pessoas que não estão andando na verdade? Olha o que diz o versículo 7 em diante. Porque muitos enganadores, olha como João fala. Veja como isso aqui é interessante, irmãos. João não está falando simplesmente que as pessoas que não acreditam na doutrina, elas são só pessoas que não acreditam. Como é que João chama as pessoas que não acreditam na verdade? Versículo 7. Muitos, o quê? Enganadores. Ora, as pessoas que não andam na verdade, meus irmãos, são enganadores. Isso parece óbvio, né? Porque se não anda na verdade, está na mentira. Mas é isso que João diz. E por que eles são enganadores? Porque olha só o que ele diz. Muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. O que a doutrina da encarnação tem a ver com isso aqui? Por que é tão importante para João que se confesse que Jesus Cristo veio em carne? Até porque, irmãos, a gente está se aproximando da Páscoa. Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus, o que prova que ele era humano verdadeiramente, não é? Mas por que essa parte de encarnação é importante? Porque, olha, eu não sei se você vai conseguir dimensionar isso que eu estou falando, mas existem vários ensinos sobre Cristo por aí. Um desses ensinos é que Cristo, na verdade, era um espírito luminoso, que outras doutrinas aí falsas têm dito. Acho que até os testemunhos de Jeová, para não dizer só os espíritas, né? Eles também acreditam nisso. Por que a gente considera isso heresia? Por que é tão importante para nós falar que Jesus Cristo veio em carne? Por quê? Porque se Jesus Cristo não tivesse vindo em carne, ele poderia morrer? Hein? Não. E se ele não pudesse morrer, então o pecado existe? Porque Jesus Cristo morreu, só para você ter essa noção, né? Cristo morreu na cruz, meus irmãos, porque o salário do pecado é a morte. Agora acontece uma outra situação. Cristo pecou? Sim ou não? Cuidado com o que você vai falar, hein? Porque, né, coisa séria. Cristo pecou? Mas então por que ele morreu? Porque ele foi a propiciação. Ou seja, Jesus Cristo e a sua morte na cruz, meus irmãos, são a prova de que Deus leva pecado a sério.
são a prova de que se existe uma coisa que tem que ser resolvida, é o pecado. E Jesus Cristo teve que morrer porque Deus não pegou a nossa dívida lá e passou uma borracha e falou assim: olha, a partir de agora está tudo certo, vocês estão livres. Não. Houve um preço a ser pago. Então, eu não paguei. Graça para mim. Mas Ele pagou. Então, não é que Deus olha para mim em Cristo e finge que Ele não viu nada. Não. Cristo pagou. E é exatamente esse o erro. Se você rejeita a ideia de que Cristo veio em carne, você também está rejeitando, por conseguinte, a doutrina do pecado. Você está sendo ensinado a viver como se o pecado, como se o erro, como se a mentira fossem mentira. E não é exatamente o que você pode perceber hoje no nosso tempo. As pessoas estão começando a viver como se elas relativizassem tudo. Então, a gente fala, por exemplo, que tal coisa é verdade, tal coisa é mentira. As pessoas dizem: eu não concordo. Eu não acho que é isso. Eu acho outra coisa. Qual é o proveito de você viver num mundo onde não existe verdade nem mentira? A implicação lógica disso é o seguinte: se não existe verdade nem mentira, então só existe verdade e só existe mentira. O que na prática significa que todo mundo pode fazer o que quiser. Porque se está todo mundo errado, então não existe certo. E se está todo mundo certo, não existe errado. Então qual é a conclusão? Todo mundo pode viver como quiser. Então estar todo mundo certo e estar todo mundo errado, virtualmente, é a mesma coisa. E é exatamente esse o erro que João está combatendo, meus irmãos. É exatamente por isso que eu acredito que João tem muito cuidado com isso. E ele fala no versículo 8: acautelai-vos. O sentido aqui do versículo 8 é: perceba. Fique com as coisas claras na sua cabeça. E por quê? Para que vocês não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberem completo galardão. O que eu acredito, meus irmãos, é que João está falando muito sério. Não que você pode perder a salvação, mas que você não ser apegado a conceitos de verdade e mentira torna inválido tudo aquilo que nós fazemos aqui. Se você for uma pessoa que não acredita que existe verdade, que existe mentira, que proveito você vai tirar de um ensino que fala sobre verdade e sobre mentira? Nenhum. Então, quando a igreja deixar de defender essas coisas, meus irmãos, vai perder o sentido. Por que nós estamos aqui reunidos toda manhã? Porque nós acreditamos na verdade. Nós acreditamos que existe uma verdade. Nós acreditamos que é ela que vai triunfar sobre todos os outros conceitos. Agora, se você não acredita nisso, qual que é o proveito? Não tem nenhum proveito, é o que João está dizendo. E aí, irmãos, eu queria focar, já que o nosso tempo está se esgotando, até a nossa última classe chegar, me permita agora a falar um pouquinho sobre as conclusões de João. Versículo 9 diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, o que diz? Não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Agora, irmãos, essa é a primeira conclusão. Agora veja a segunda conclusão de João: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, o que o texto diz? O texto diz. O que é que o texto diz? Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, o quê? Não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. É o que o texto diz. Por quê? Versículo 11: aquele que lhe dá boas-vindas faz-se o quê? Cúmplice das suas obras más. Eu acho que isso aqui pode ser muito mal interpretado se você não tiver cuidado. Então é exatamente nisso que eu quero focar. Porque quando você fala assim de dar as boas-vindas, você está pensando em quê? Você está pensando quando você encontra uma pessoa na rua e fala assim: e bom dia, tudo bem com você e tal. Isso é dar as boas-vindas. Mas é isso que João está dizendo, que a gente não pode nem cumprimentar essas pessoas? É isso? O que João está dizendo então? Olha, é por isso que eu acho que nós temos que tomar cuidado, porque eu concordo com isso, Dona Esther, mas quando a gente olha para o texto diz uma coisa clara para a gente, não diz? Você não pode receber em casa e nem dar as boas-vindas. É o que o texto diz.
Como é que a gente pode aplicar isso aqui no nosso contexto? É o texto bíblico, irmãos, não sou eu que inventei isso aqui, eu estou só lendo, tá? Como é que a gente interpreta isso aqui? Se alguém tiver um caminho, aproveitando que a última classe não chegou ainda, não é? Como é que a gente vai lidar com isso aqui? Como é que nós vamos obedecer isso aqui? O crente tem que ser uma pessoa antipática, então. É isso? Quer dizer então que... Será que então toda vez que eu fizer um aniversário, eu tenho que convidar só os crentes da família? Se fosse isso, a minha lista de casamento ia ficar muito mais simples de ser elaborada. Confesso a vocês. Mas é isso que o texto está dizendo, irmãos? Porque é isso que está escrito. É isso que o texto quer dizer? Porque se você falar assim, não é isso que João quis dizer. Tá, então por que ele escreveu isso? Lê a Bíblia. Como é que nós vamos fazer as coisas? E falou. Um abraço. Eu acredito que esse é um caminho bom, tá? A gente observar o que o versículo 10 diz, que existe uma intencionalidade, mas aqui, irmãos, o que eu queria, na verdade, era chamar a sua atenção para uma coisa. Graça, misericórdia e paz. Agora que as classes chegaram, eu vou ser rápido, tá? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai de Jesus Cristo. O que é isso? Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, mas graça, misericórdia e paz são coisas que nós desejamos para as pessoas, não é? Você reparou que, por exemplo, aqui na igreja é costume a gente falar assim, por exemplo, graça e paz. Isso virou um cumprimento. Então, na verdade, o que o texto está dizendo é o seguinte: se você for observar no texto grego, essa ideia de não dar as boas-vindas pode ser traduzida como não saúde. E a ideia da saudação, meus irmãos, quando a gente fala, por exemplo, assim, graça e paz, no nosso contexto, não é como o evangélico diz oi, tá? Não é como o evangeliquez, assim, em vez da gente dizer boa tarde, boa noite, a gente fala graça e paz para substituir o bom dia. Não, graça e paz e misericórdia são 3 elementos da obra de Cristo que estão presentes em todo Filho de Deus. Então o que João está dizendo para nós é que nós não podemos tratar o enganador como um representante da verdade. Eu não posso dar um tratamento igual para ele. O que João está nos dizendo é o seguinte: a ideia aqui de não receber em casa, nem dar as boas-vindas, que tem a ideia assim de não saudar, não fazer a mesma coisa que você faria com um filho de Deus, é isso. Se você tem na sua cabeça que existe verdade, que existe mentira, você não pode tratar as pessoas de maneira igual. Você tem que tratar o crente como crente e o incrédulo, o descrente, como descrente. Não equivale uma coisa na outra. É isso que João está dizendo. Você vai colocar tudo a perder se você tratar o descrente como crente.
costumeiro, né? Quer? What? Não é? Ué, mas isso que o Paulo falou, inclusive eu acredito que você ouvindo isso, você pensa, ué, servo de Satanás, como assim? Irmãos, o que o versículo 7 fala a respeito das pessoas que não acreditam na verdade? Ou seja, que negam que Jesus Cristo veio em carne. O que essas pessoas são, segundo o versículo 7? O que eles são? O que eles são? Enganadores. Quem mais na Escritura Sagrada, inclusive por João, é chamado de enganador? Quem? Quem? É ele mesmo. Então é isso que João está dizendo. O que João está dizendo não é que você não pode ser educado. Pode. Você pode ter boas maneiras? Pode. Você pode ser cordial com as pessoas? Pode, mas o que você não pode é chamar o descrente de crente. É isso que você não pode. Porque senão você põe tudo a perder. Se você acredita que existe verdade, que existe mentira, então você vai ter que concluir uma coisa: nem todo mundo está na verdade. E como é que nós sabemos quem está na verdade? Verdade, amor, mandamento, obediência. Esses aqui são os que andam na verdade. Quem não está dentro desses critérios está na verdade? Sim ou não? Não, então não trate como se fosse igual. Não trate como se fosse igual. Hã? Ué, chame ele de parente, não chame ele de irmão. Parece uma coisa assim muito, mas é isso. É isso que João está dizendo. Ele é seu parente, é sangue do seu sangue, é irmão, é cunhado. Cunhado não é parente, né? Mas é irmão, é filho, é não sei o quê. Você tem aí todo esse contexto rico. Eles vão ter espaço na sua casa? Vão, mas eles não são iguais. E eu acho que esse é o ponto, irmãos. Às vezes a gente quer dar uma impressão assim de que a gente aceita todo mundo e a gente quer criar um ambiente gostoso. Então aí o que acontece? A primeira coisa que a gente define é o seguinte: é melhor não falar de religião, porque isso aí pode ofender, né? Haha, meu filho, se João estivesse observando isso aqui, ele diria para você o versículo 8: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. É isso que João está dizendo. Você vai pôr tudo a perder. Você vai tornar o nosso esforço vão, se você continuar vivendo desse jeito. Então esse é o desafio, irmãos. Nós não podemos chamar a verdade de mentira e nem a mentira de verdade. Então é isso. Sem ficar falando graça e paz para todo mundo aí, viu? Porque é só os filhos de Deus que tem graça, que tem paz e que tem misericórdia. Até porque, vamos pensar assim, última coisa: se você trata o descrente como crente, que incentivo ele vai ter para deixar de ser descrente? Pensa aí. Se você tratar o errado como certo, que tipo de incentivo ele vai ter para mudar a vida dele? Se você ensinar para ele: não, Deus ama você do jeito que você é, vem aqui dar um abraço, porque é isso que Deus faz, ai que gostoso. Se você for assim, que tipo de incentivo essas pessoas vão ter para mudarem de vida? Hã? Concordo? Por essa razão é o que João diz: se alguém vier ter convosco que não traz essa doutrina, não trate ele igual não, tá? Não haja como se ele fosse a mesma coisa, porque eu acho que é isso que algumas pessoas pensam, né? Não, o ser humano é tudo a mesma coisa, todo mundo está no mesmo barco. Se você acredita em verdade e em mentira, você não pode acreditar nessas coisas. Sabe? Não, todo mundo... Outra, Deus é o mesmo. Qualquer lugar que você vai, aí Deus é o mesmo. Deus não é o mesmo? Coisa que a gente ouve por aí, né? É claro que não. É claro que Deus é o mesmo, mas o que se ensina sobre Deus é a mesma coisa em todos os lugares? Gente, não seja ingênuo. E não seja enganador também. Porque não é possível acreditar nisso. Você acha realmente que tudo que se ensina sobre Deus em todos os lugares é a mesma coisa? É o que João acredita. Então, faça esse favor para nós. Inclusive, irmãos presbíteros, essa é a missão de vocês. Essa é a nossa missão, porque eu também sou um, não é? Um presbítero docente, mas um presbítero. Nós não podemos chamar a verdade de mentira, nem a mentira de verdade.
Que Deus levante homens que façam isso no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.